que acontece, Ivan? Nessa eleição, que eu consegui credenciar a minha candidatura como vereador, foi a eleição que teve o rompimento do prefeito na época, Vanderlei Freire, com o atual prefeito, José Helder. Sim. Foi naquela eleição que teve o rompimento. O que aconteceu, Ivan? Mais ou menos eu acho que um ano antes do período eleitoral, isso se não tiverem tocado fogo no livro de atas do PT, tá lá, porque eu era muito criterioso com atas. Um ano antes, eu chamo os companheiros, né, na reunião do PT e falo, pessoal, o que vocês estão achando do mandato de Vanderlei Freire? Aí uns diziam, não, ele é fraco. Ele não é político. Aí eu fui e disse, pois vamos fazer o seguinte, vamos sair do mandato, né? Inclusive eu, né? Vamos sair aqui da gestão e aí nós vamos ficar livres. E aqui daqui um ano, quando chegar o período eleitoral, nós vamos estar livres para lançar uma candidatura a prefeito, que era meu grande sonho naquele tempo, ou para fazer uma aliança com qualquer outro grupo político. Você sabe o que os companheiros disseram na época, Ivan? O que a maioria sinalizou nos bastidores? Nós trabalhamos, é um direito nosso, esse espaço que nós ocupamos no governo, e nós não vamos sair, né? Vamos continuar. Então, continuou no governo, até que chegou um momento que não tinha mais para onde ir. Tinha que tomar uma decisão. Aí tinha um grupo do partido que queria o quê? Aliança com o prefeito Helder. E tinha um outro grupo do partido que queria o quê? Aliança com o Vanderlei. Até porque o PT tinha ficado com o Vanderlei, até os últimos momentos o PT estava com o Vanderlei. Então tinha uma tendência que achava o seguinte, eu fico até aqui agora dentro do governo, a gente acha que o justo é estar com o Vanderlei. E eu era dessa tendência, né? Só que aí tinha essa divergência. Então chegou um dia, uma reunião do Partido dos Trabalhadores, e eu fui e falei, gente, nós precisamos nos definir. Tá chegando o momento, tá chegando a hora, a gente precisa se definir. Para que rumo vai, né? Para que rumo nós vamos. Aí surgiu uma abençoada ideia. Qual era a ideia? O Partido dos Trabalhadores tem um candidato. Beleza, teve gente que chorou na reunião, emocionado. Ai, meu Deus, conseguimos, né? Aquelas coisas. No caso, você era o alvo para ser candidato? Não. Era outra pessoa lá. A ideia era o quê? Vamos lançar uma candidatura para resolver o problema. Porque uma banda queria ir com o Vanderlei, outra banda queria ir com o Zé Helder. Resolver o problema, uma candidatura. Quem é o candidato? O silêncio, Ivan, na reunião foi ensurdecedor, porque ninguém queria colocar o nome. Até que o vereador Antônio Sebastião, na época, ele disse, eu estou disponível, eu coloco meu nome. E nessa hora bateram palma e aplaudiram, e foi uma coisa assim, sabe, muito bacana. Essa reunião, ela deve ter acontecido aconteceu na semana, e eu sei que no final de semana já era dia de assembleia do sindicato. Na assembleia do sindicato, já foi anunciado lá que Antônio Sebastião era o pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Chegaram a ter postagem, a ter matéria, entendeu? O Antônio Sebastião, candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Só que começou a ter uma construção nos bastidores. Qual foi a construção? Vanderlei foi e disse, não, pois se o PT vai ter um candidato a prefeito, eu vou apoiar esse candidato. Então, quando surgiu essa possibilidade de Vanderlei apoiar o candidato do PT e trazer a oposição, meu amigo, para apoiar o candidato do PT, teve uma tendência do PT que começou a correr doido. Não, nós não podemos ganhar uma... Mas é a terra do contraste, viu? Nós não podemos ganhar uma eleição contra Zé Helder, não. De jeito nenhum. Nós não podemos. Então, começou um movimento dentro do PT para poder acabar com a candidatura do próprio PT. Né? Acabar a candidatura do próprio PT. Então, quem destruiu a candidatura do Partido dos Trabalhadores foi o próprio Partido dos Trabalhadores, porque teve aquela tendência que tinha uma ligação muito grande com o prefeito Helder, e essa tendência não admitiu que o PT tivesse um candidato com apoio da oposição. Então, seria, na visão dessas pessoas, era muito melhor ter uma aliança com o Helder e continuar ali no segundo, terceiro escalão, do que ter uma candidatura majoritária com apoio da oposição, ganhar e governar Vaza Alegre. Então o próprio PT derrubou o PT, que numa reunião da diretoria sugeriu, bateu palma e lançou a candidatura de Antônio Sebastião a prefeito, foi o mesmo PT que foi lá e derrubou a candidatura de Antônio Sebastião para prefeito. E aí com
com essa postura, o que aconteceu? Eu tomei uma decisão, né? Eu vou ser candidato a vereador, mas eu não vou votar no candidato Helder, né? Eu vou votar no candidato que vai ser colocado por Vanderlei. Porque, na minha convicção, eu achei que foi muita covardia o que aconteceu com o Antônio Sebastião, mas, sobretudo, também o que aconteceu com o Helder, que teve um mandato, com o Vanderlei, que teve um mandato muito conturbado, né? Muito conturbado. Então, eu tomei essa decisão. Aí o PT coligou com o MDB, foi para a campanha do MDB e eu fui candidato pelo PT, mas sem subir, não podia subir no palanque do candidato que o PT apoiava, que se eu não subia porque eu não era o meu ideal ali, não era o que eu acreditava. Então, eu não subia no palanque do candidato que o PT estava apoiando. E de contrapartida, se eu subisse no palanque do candidato opositor, a minha candidatura era cassada, né? Então, o que eu fiz? O meu sonho de muitos anos de ser candidato foi de uma maneira que eu jamais imaginei que seria, sem palanque. Não subi no palanque, não fiz nenhum discurso. A minha campanha foi pé no chão, entregando o meu panfleto com as minhas propostas, e no palanque da oposição, o Antônio Sebastião subia, fazia um discurso, no outro, a Camila subia, fazia um discurso, enfim, foi assim. O episódio foi dessa maneira. Depois de eleito... Michel, tu tá com 2 eleições, foi eleito 2 vezes e não subiu num palanque ainda, né? Exatamente. E aí, como tudo para mim, Miguel, eu vejo a questão da espiritualidade, eu vejo que é Deus, tipo, dizendo assim, olha, fica com teu pezinho no chão aí, não deixa a vaidade crescer em você, fique na sua aí, porque você não está aqui para ser servido, mas está para servir.